Na semana passada eu gravei um vídeo respondendo aquela pergunta: como se tornar um seguidor de Jesus? E um dos critérios para ser um discípulo de Cristo é cada um carregar a sua própria cruz. O que significa carregar a essa cruz? O que significa a cruz do Evangelho? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Alexson Marcos. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu já peço que você se inscreva apertando nesse botãozinho vermelho que aparece aí e ativando o sininho para você receber todas as notificações em primeira mão. E você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai ser edificado. Lá em Marcos 8,34, Jesus disse que um dos critérios para se tornar o seu discípulo é cada um carregar a sua própria cruz. O que significa essa cruz? Para você compreender o significado dessa expressão, tomar sobre si a sua própria cruz, você precisa fazer referência, você precisa primeiro entender o que significou a cruz de Jesus enquanto ele esteve durante aquele trajeto até o Calvário. Aquela cruz significava muitas coisas. Dentro do ponto de vista jurídico, aquela cruz simbolizava a pena máxima para os piores criminosos que havia no Império Romano. Jesus estava carregando aquilo como se ele fosse um grande criminoso. Além disso, aquela cruz significava para Jesus rejeição, insulto, sofrimento por causa da justiça, difamação, calúnia, falso testemunho, significava abandono e, acima de tudo, significava renúncia. Era tudo isso que aquela cruz significava para Jesus Cristo. Aquela cruz simbolizava a solidão, significava abandono por dois motivos. Quando Jesus estava no julgamento, aqueles que ele disse que eram seus amigos pessoais, nenhum daqueles 11 amigos que sobraram, nenhum daqueles discípulos foi capaz de testemunhar de Jesus quando ele estava sendo julgado. Nenhum dos 11 sequer foi do julgamento de Jesus, embora para passar a toalha no seu rosto, que estava suado daquela opressão, daquela pressão no dia do julgamento. Dos 11 discípulos de Jesus, dos 11 que sobraram, nenhum se disponibilizou para compartilhar o peso da cruz de Cristo, para carregar, para ajudar Cristo a carregar a cruz. Quem apareceu foi um desconhecido, Simão Cirineu. Este sim apareceu e carregou aquela pesada cruz. No alto da cruz, Jesus Cristo também sentiu o abandono, de maneira que ele até disse: Deus meu, por que me desamparaste? Até mesmo o abandono do próprio Pai ele sentiu. Portanto, a cruz de Jesus Cristo representa para você hoje a cruz do Evangelho, que é a responsabilidade e o sofrimento, qualquer calúnia que você sofre, qualquer solidão, qualquer rejeição, qualquer abandono que você sofre por causa do Evangelho de Cristo. Essa é a cruz do Evangelho e é essa cruz que Jesus diz para você colocar sobre os ombros e segui-lo. Esse sofrimento físico, emocional e social que Jesus sentiu, você que aceitou a Jesus Cristo também vai sentir. De repente, algumas pessoas foram abandonadas pelos seus próprios familiares só porque aceitou a Jesus. Quantas pessoas não já passaram por isso? Às vezes você tem até um círculo de amigos e quando você aceita Jesus, esse círculo de amigos te abandona, te rejeitam, ou de repente você foi vítima de uma calúnia, de uma história que inventaram com teu nome só porque você é evangélico. Inventaram isso para querer te prejudicar, para querer fazer você vacilar a sua fé. Se você já sofreu tudo isso por causa do Evangelho de Cristo, por causa da sua fé em Jesus, então você tem que se orgulhar e dizer que você está carregando a cruz que Jesus mandou. A cruz do Evangelho é pesada, porém Jesus Cristo carregou um fardo muito maior para você. Algumas religiões, algumas denominações evangélicas acabam criando tantas regras, tantos preceitos que não são mais válidos, que não são preceitos bíblicos e acabam fazendo com que seus membros carreguem um peso que nem mesmo eles, os fundadores, os legalistas, conseguem carregar. Assim eram os fariseus, eles criaram um monte de regras, um monte de empecilho que fazia o caminho para o céu uma coisa muito difícil. A cruz que você carrega hoje não tem o mesmo peso da cruz de Cristo. Eu não falo isso de maneira literal, mas a cruz que Jesus carregou, o peso da cruz que Jesus carregou é muito maior do que a que você carrega, porque ali Jesus não estava carregando os pecados dele, porque ele não tinha. Ele estava carregando os pecados de toda a humanidade naquele pedaço de madeira, simbolicamente naquele pedaço de madeira. Então, se você acha que é muito pesado, um peso muito maior, Jesus já carregou por você. Então, o que você carrega hoje é muito levinho em relação ao que Jesus carregou e em relação
relação ao que Jesus já te libertou. Pense, por exemplo, em temer a Deus, em servir a Deus no tempo da lei de Moisés. Olha o difícil que era, mas Jesus veio para simplificar as coisas e para tornar as coisas bem mais fáceis. Por isso que Jesus Cristo disse que o meu fardo é suave e leve. Ele não quer dizer que ser cristão é igual carregar uma folha nas costas, não é. Mas se você comparar o peso da cruz que você carrega com o peso que Jesus já carregou por você e com o peso que era a lei de Moisés, se você fazer esse comparativo, você vai ver que é muito leve. A diferença é muito grande, é muito absurda. Jesus carregou um peso que você não daria conta de carregar. Portanto, a cruz que você carrega hoje, ela pode até ser pesada, mas você consegue carregar. Os teus amigos podem até não te ajudar a carregar essa cruz, como os amigos de Jesus também não carregaram, mas Jesus Cristo te ajudará a carregar e você chegará com essa cruz no céu, onde será trocado por uma coroa de glória muito excelente. Se lembre disso. Agora que você entendeu que tomar sobre si a sua cruz significa sofrer por amor de Cristo e renunciar ao teu próprio ego, eu quero que você entenda algumas coisas que não são a cruz de Cristo, mas que algumas pessoas acham que são. Por exemplo, as frustrações que você carrega, as mágoas que você carrega, as pessoas que você não conseguiu perdoar ainda, isso faz um fardo muito pesado nas suas costas e você acha que é a cruz de Cristo e na verdade não é. São frustrações que você nunca conseguiu superar, são decepções que você nunca conseguiu dar a volta por cima, é aquele passado que você se lembra, mas lembra dele com mágoa, você não lembra dele de maneira que aquilo não te causa mais dor, mas você se lembra de maneira que aquilo te fere, você não gosta de lembrar desse passado. Essas coisas pesam demais e você acha de repente que é o peso da cruz de Cristo e não é. Pessoas que nunca conseguiram superar o seu passado vergonhoso, elas vivem carregadas de culpa, não conseguem se libertar, elas não conseguem se desapegar. E isso forma um peso tão grande, tão pesado e que suplanta o peso da cruz de Cristo. Aí você acha que é o peso da cruz de Cristo, mas você vai entender depois que são frustrações, são mágoas, é aquela raiz de amargura que você nunca conseguiu arrancar do teu coração. Isso vai te perturbar para a vida toda. Uma outra coisa é aquele perdão que você nunca conseguiu liberar. Perdão é libertação. Quando você não perdoa, enquanto você não perdoa quem te feriu, quem te ofendeu, você vai carregar aquela pessoa dentro do teu coração e toda vez que você se lembrar dessa pessoa, toda vez que você ouvir falar dessa pessoa, toda vez que você ver essa pessoa, você vai se lembrar com muita mágoa e vai carregar essa pessoa por resto da vida. Esse não é o peso da cruz de Cristo. Sabe o que você deve fazer? Você deve entregar tudo isso, as tuas frustrações, as tuas decepções, as tuas mágoas, o teu passado. Você deve se desapegar de tudo isso e depositar aos pés de Jesus. Não é fácil, mas você precisa exercitar isso diariamente. A cruz do Evangelho também não é aquela doença crônica que você carrega. Há pessoas que, por exemplo, aceitaram a Jesus Cristo depois descobriram uma doença crônica, talvez a diabetes ou qualquer outro tipo de doença, mas você precisa entender que as doenças que você carrega não são necessariamente consequências de ter aceitado a Jesus. As doenças, elas são basicamente formadas a partir de hábitos alimentares e também por questões hereditárias, mas tem pessoas que acham que descobriram uma doença ruim porque foi o diabo que colocou aquela doença no corpo dela, ou foi Deus que colocou para provar a fé. Não é necessariamente isso, não é exatamente assim, isso não funciona dessa maneira. Se você carrega uma doença crônica e você sabe que não vai se curar, como a diabetes, por exemplo, entenda, esse não é o peso da cruz de Cristo. É um outro peso, é uma outra responsabilidade, é um outro problema que não tem nada a ver com a tua fé, que não tem nada a ver como consequência de sofrer por amor de Cristo. Agora, por último, e essa aqui é uma questão muito mais complicada, é que algumas pessoas confundem o peso da cruz de Cristo com as consequências de escolhas erradas que elas fizeram no passado. Você não pode confundir. Eu gravei um vídeo há algum tempo falando sobre a lei da semeadura. Você pode clicar nesse card aqui em cima para conferir depois melhor, com mais calma. Mas a lei da semeadura diz que tudo que você plantar, você vai colher, cedo ou tarde, estando crente ou estando não crente, você vai colher tudo o que você plantou. E há pessoas que, por exemplo, tiveram um passado vergonhoso ou fizeram uma escolha errada há anos atrás e aceitaram a Jesus Cristo. Elas começaram a colher as consequências de suas ações erradas exatamente, coincidentemente, com a sua fé em Jesus, com o início de sua fé em Jesus, e querem pensar que isso é tentação do diabo, é provação do inimigo ou é provação de Deus, mas não tem nada a ver com isso. São consequências de ações erradas que você tomou e que agora você está colhendo. Quer um exemplo? Se você não vigiou no seu casamento anos atrás,
atrás, se você não fez uma escolha boa com a pessoa com quem você foi se casar, pode ter certeza que esse é um fardo que você vai carregar para o resto da vida ou até que a morte o separe. É exatamente assim. Há pessoas de um outro modo que não deram uma boa criação para os seus filhos, não deram o carinho que eles mereceram, ou exageraram no carinho que eles precisavam, ou de repente maltrataram seus filhos, e de repente essas pessoas aceitam a Jesus e no futuro tudo se volta contra eles, e essas pessoas pensam que é Deus que está pesando a mão, ou que é o diabo que está provando, e não é, são consequências de tuas próprias ações. Por isso, quando você fizer qualquer escolha hoje, daqui a algum tempo, cedo ou tarde, você vai colher. E não diga que foi provação de Deus. Não diga que é a cruz do Evangelho, porque não é. Há outras pessoas, por exemplo, que tiveram inimizades durante a vida toda, passaram a vida toda fazendo inimizade e aceitaram a Jesus Cristo. E acham que depois que aceitou a Jesus, tudo vai ficar bem. Não é. Essas coisas voltarão para você. Se você tinha inimigos antes de aceitar a Jesus, você vai continuar tendo inimigos depois que você aceitou a Jesus, a não ser que você consiga perdoar e que você consiga o perdão dessas pessoas. E se você perdoar e não conseguir o perdão de volta dessas pessoas, você vai ter inimigos para o resto da vida. E esses inimigos não são consequências de obra satânica na tua vida ou provação de Deus. São consequências de tuas próprias ações que você está colhendo hoje. Há muitas pessoas que hoje estão sofrendo na terceira idade, achando que é coisa de Satanás, quando na verdade essas pessoas na sua juventude fizeram cada escolha errada, fizeram cada decisão, tomaram cada decisão errada e hoje estão colhendo. Isso não tem nada da cruz do Evangelho. Essa não é a cruz do Evangelho. Eu vou repetir para você: consequências de erros que você fez, consequências de atitudes erradas, de decisões erradas que você fez, não é a cruz do Evangelho. É pesado, você vai sofrer pelas escolhas erradas que você fez, mas não é a cruz do Evangelho. A sua vida vai ser mais pesada, a sua caminhada cristã vai ser mais pesada e você não tem como fugir, não tem como escapar. Você pode abandonar a cruz de Cristo, mas a cruz das tuas escolhas, a consequência de tuas escolhas, você não tem como fugir. Nisso não há liberdade. Da provação, da tentação, da perseguição, da tribulação, Deus pode te livrar e Ele vai te livrar. Você tem que crer nisso. Porém, as consequências de escolhas erradas que você fez, a colheita do que você plantou há não sei quantos anos atrás, disso nem Deus vai te livrar. Aí você vai precisar ter muito mais fé para poder seguir em frente e não abandonar essas duas cruzes que você vai carregar: a cruz do Evangelho e a cruz da colheita, a cruz das consequências de atitudes erradas que você fez. Você sempre encontrará forças, você sempre encontrará sustento para carregar a tua cruz até o fim. E você não pode mutilar essa cruz, você não pode cortar um pedaço dessa cruz e carregar só um pedacinho mais leve e mais confortável para os teus ombros. Carregue a cruz inteira. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que esse vídeo tenha edificado muito a sua vida. E se te edificou, eu peço que você pegue o link desse vídeo e compartilhe com 5 pessoas que você acha que precisa ser edificado também. Não se esqueça de deixar o seu joinha e recomendar o nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.